Lei 11.441, de 2007, os casais que desejam se divorciar de forma consensual e não têm filhos menores de 18 anos podem recorrer diretamente ao cartório com a presença obrigatória do advogado. O cartório não pode indicar advogado ou advogada, hein? O cartório que faz isso, ele deve ser denunciado na corregedoria, não pode. O cartório não tem que indicar advogado, o advogado tem que ser da sua confiança, justamente para combater os erros do cartório. Quando eu falo divórcio no cartório, é o chamado cartório tabelião de notas. É feito por escritura pública, dispensando a intervenção do Poder Judicial. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Muitas dúvidas, né? No divórcio litigioso, a primeira pergunta que está aqui, é obrigatória a apresentação de advogado? E se não tiver dinheiro para pagar advogado, o que fazer? É obrigatório, tem que ter advogado. Se não tem dinheiro para pagar advogado ou advogada, não quer, pode usar a defensoria pública se tiver os requisitos. O advogado pago pelo Estado. Mais uma pergunta foi feita aqui. Quanto tempo demora o processo de divórcio? Depende, mas um divórcio litigioso ele é mais demorado. Consensual, não tem litígio, ele é rápido. 2 meses, 3 meses. No cartório, 30 dias. Se o cônjuge, mais uma pergunta. Se o cônjuge tiver dúvidas, o outro poderá ser responsável pelo advogado? Não, o advogado pode ser um dos dois. Um advogado, uma advogada só para os dois. A partir do momento que o divórcio seja consensual. Quando é litigioso, o ideal é que cada um tenha o seu. Outra pergunta foi feita aqui, se o cônjuge tiver dívidas, sou responsável? Só se as dívidas forem feitas em benefício da família e não forem ressalvadas no divórcio, tá? Quando ocorre financiamentos pelo casal, como fica o cumprimento dessa obrigação em caso de divórcio? Se foram financiados para aquisições de bens comuns ou de dívidas da família, serão débitos dos dois. Então isso é importante, hein? Se o cônjuge carregar o sobrenome do parceiro após o divórcio, volta a usar o nome de solteiro automaticamente? Não. O nome de solteiro eu tenho que pedir no divórcio se de fato ele ou ela quer, porque nós podemos usar o nome da companheira, a companheira do companheiro, não existe uma regra, né, de sobreposição. O casamento e o divórcio é o momento que você pode alterar o nome, passando a utilizar o sobrenome dela ou dele. E isso não é automático não com o divórcio, hein? Então cuidado. Nos casos de divórcio, como ficam as demandas de guarda e visita? Se for consensual, pode ser decidido dentro do mesmo processo. Se não for, pode ser levado ao Poder Judiciário para que tenha uma decisão. No caso de divórcio litigioso, como decidir quem fica com os animais de estimação? O juiz vai considerar, o juiz, o Poder Judiciário, critérios de interesse de custódia do animal. É custódia que chama. Mais uma pergunta foi feita, eu achei interessante aqui, eu separei para você. Como é feito o cálculo de pensão alimentícia para os filhos? Depende da possibilidade do pai e da mãe de pagar e necessidade do filho. Não existe uma tabela, não. Esse 33% não existe. Mesmo porque, se for registrado, uma porcentagem, mas se for autônomo, é com base no salário mínimo, tá bom? Legal, gente. Muitas perguntas interessantes. Agradeço a você. E é sempre importante estudar, né, gente? Estuda que a vida muda. Muito legal, muito obrigado. Até a próxima.